A Câmara de Vereadores de Farroupilha aprovou na noite desta terça-feira, 17 de outubro, o projeto de lei do Executivo Municipal, que concede a gratuidade no transporte coletivo urbano para os portadores de deficiência física. O projeto de lei foi defendido e explicado pelo vereador do Progressistas, Sandro Trevisan, que junto com o vereador Caleb Coelho vinha articulando o assunto. Pelo projeto de lei aprovado por unanimidade pelos vereadores, ocorrem algumas mudanças de critérios para a concessão da gratuidade no transporte coletivo para os deficientes físicos. Entre as alterações está o aumento de 1 para 3 salários mínimos para ser beneficiado com a gratuidade e também a diminuição da documentação para acessar o auxílio. O vereador Sandro Trevisan comemora a aprovação do projeto de lei e relata que os portadores de deficiência física serão contemplados agora com a gratuidade no transporte coletivo urbano de Farroupilha. Perfeito, Leandro. A gente sim tem uma lei, é óbvio, né? Tem leis federais que já determinam a gratuidade da passagem para as pessoas com portadoras de deficiência e a gente deu uma atualizada em função de algumas questões, tá? Eu, o vereador Caleb, o próprio Felipe ajudou também, Clarice, Leonora, todos os vereadores, na verdade, em si, contribuíram com isso. E hoje, então, a gente aprovou o projeto de lei que foi enviado do Executivo para cá. Foi mandado para o Executivo com o projeto sugestão. O Executivo avaliou o projeto, achou interessante todas as novas adequações, inclusive o projeto em si como um todo, e mandou para casa para ser defendido e aprovado na noite de hoje esse projeto. Então, esse projeto ele tem alguns tópicos, né? O que acontece? Dentro de Farroupilha, a pessoa que tinha direito à passagem, o portador de deficiência com direito à passagem, ele teria que receber, a renda per capita seria de 1 salário, então quase ninguém conseguiria comprovar uma renda de 1 salário. Esse valor foi modificado para até 3 salários, tendo como teto até 3 salários de renda per capita, um dos fatores que o projeto abordava. Outro fator relevante é o fato de que pessoas, por exemplo, que são portadoras de deficiência permanentes, deve então buscar o laudo com o seu médico, um especialista, não tem mais uma quantidade absurda de documentação desnecessária, então desburocratiza, que é um fator muito importante, mas quando que ela tiver um laudo de um especialista da área atestando que é irreversível, ela não precisa todo ano ir lá renovar então a sua documentação para continuar recebendo o benefício. Então, segundo, as pessoas que faziam anualmente o cadastro para poder continuar recebendo, agora vão fazer a cada 3 anos. Isso viabiliza para a pessoa que tem deficiência. Imagina, Leandro, a pessoa já tem uma deficiência que muitas vezes dificulta até a própria locomoção dessa pessoa. E aí todo ano tem que fazer documentação. Para essas pessoas agora, o tempo é de 3 anos. E um último fator que é importante também é o fato de que os deficientes, a pessoa portadora de deficiência, agora ela vai ter na carteirinha dela, tá? Ali o nome e o RG de 3 pessoas. Essas 3 pessoas são pessoas que podem estar acompanhando o portador de deficiência, a pessoa portadora de deficiência. Então, uma pessoa por vez, tá? Tem o direito perante a lei, de acompanhar essa pessoa. Então, esses são os principais fatores que aborda a lei, as modificações que se tem, e foi aprovado na noite de hoje, começa a entrar em vigor. A proposta da lei é atingir mais pessoas, beneficiar mais pessoas? A proposta da lei, sim, é ampliar a quantidade de pessoas que são beneficiadas, porque, na minha humilde opinião, Leandro, é uma justiça, né? As pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência merecem, porque, poxa, é complicado, né? Então, atingir uma quantidade um pouco maior de pessoas, desburocratizar o serviço a nível de executivo, porque era muito burocrático, isso exigia também anualmente fizesse um trabalho de documentação, então diminui a quantidade de trabalho para o executivo, diminui a quantidade, desburocratiza a documentação para quem quer ter a carteirinha. Tá? Então, esses são os principais aspectos. Facilitar, aumentar a quantidade de valor para mais pessoas consigam receber esse benefício, que na verdade é um benefício extremamente justo.
E são esses os tópicos, na verdade. O ponto mais difícil para ser negociado e construído foi a questão que diz respeito à faixa salarial de 1 para 3 salários mínimos. Talvez foi o ponto que foi um pouco mais complicado de negociar com a empresa que presta o transporte coletivo em Farroupilha? Na verdade, eu acho que o que teve de mais difícil foi toda a construção em si como um todo. Então, fala com o executivo, monta o projeto, envia para a prefeitura, faz análise, aí tem a questão da diferença de valores dentro da empresa, vem para a Câmara de Vereadores. Então, como é uma lei antiga, ela não estava em consonância com a lei maior, então a gente teve que fazer modificações e adequar a lei municipal, lei orgânica do município, para depois, no final, fazer a votação. Então, eu acho que o que foi mais complicado ali foi todo esse processo jurídico, burocrático, que ficou, sabe, em Câmara de Vereadores, prefeitura, jurídico, mudança de lei, votação da modificação da lei orgânica do município, para chegar no final e ter a aprovação aqui do projeto de lei na Casa Legislativa. Desde o início do projeto até a sua aprovação, foi muito tempo dedicado a ele? Foi um tempo bem grande dedicado, foram várias reuniões, várias análises. A gente tem esse projeto que ele vem lá de 2018, 2019. Então, quando ele estava praticamente formatado, Leandro, entrou a pandemia. E por uma questão de justiça durante a pandemia, a gente sabe que as empresas de transporte tiveram uma dificuldade muito grande, inclusive financeira, porque diminuiu a quantidade de passageiros. Além de diminuir a quantidade de passageiros, tivemos o espaçamento maior entre eles, então a empresa ficava rodando com poucos passageiros e se tivesse uma quantidade um pouco maior, não podia colocar no ônibus. Levamos em consideração tudo isso, embora o impacto dessas pessoas, desse pessoal que vai utilizar o transporte público, ele percentualmente ele impacta muito pouco na passagem, mas a gente quis ser justo e não querer, no momento em que a empresa encontra dificuldade, seguir com o projeto. Daí paramos praticamente 2 anos. E agora, no final do ano passado, aí, 2022, a gente começou a trabalhar de novo com o projeto e hoje teve, então, a votação e a aprovação por unanimidade na Câmara de Vereadores. A expectativa é ver esse projeto que nos próximos dias deverá ser sancionado pelo prefeito, já aplicado, já lei até o final do ano? Olha, com certeza, porque agora, a partir da assinatura do prefeito, né, a gente vai ter essa lei, ela é efetiva e tem que funcionar. E acredito que é, no mínimo, justa. Ela desburocratiza e traz uma justiça social melhor, eu acho mais adequada à nossa realidade. Ela regulamenta a lei municipal em função da lei federal, então os ajustes que tinham que ser feitos foram feitos e logo vai estar em funcionamento. Durante a discussão do projeto de lei, alguns vereadores fizeram uso da palavra e defenderam a aprovação da matéria encaminhada pela Prefeitura Municipal de Farroupilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.